Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 15, versículos 12 a 17. Os servos, os amigos de Jesus, sua missão. Continuação das palavras de Jesus aos discípulos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Número 361. Estas palavras, dirigidas aos discípulos, têm como sempre uma aplicação geral. Aplicam-se a todos os homens de boa vontade daquela época e do futuro, pois que tudo quanto o Mestre disse constitui um ensino para a humanidade. Pelas palavras dos versículos 12 e 13, Jesus manda que seus discípulos se amem uns aos outros como Ele os amou, isto é, que pratiquem a lei de amor entre si e com relação a todos os homens, conforme Ele a praticou em toda a sua extensão. Formulando esse mandamento, faz um apelo à fraternidade universal mediante a reciprocidade e a solidariedade no amor. Dá aos homens o maior de todos os ensinamentos que os evangelhos encerram no que diz respeito ao amor universal no vosso planeta. Efetivamente, o amor puro e abnegado não é a fonte de todas as virtudes, a base do dever, o alvo de todas as aspirações? Aquele que ama a Deus, outra coisa não pode fazer que não seja esforçar-se por cumprir com infatigável zelo os mandamentos que dele recebeu. Tem que amar a seus irmãos com a abnegação, o devotamento e a caridade incessante com que o amou aquele que se fez homem para ensinar aos homens o amor. Tem que estender esse sentimento a todos os seres da criação, porque todos são obra do Pai. Todos concorrem para a sua glória. Todos são um hino vivo em sua honra. Quanto aos versículos 14 e 15, é amigo de Jesus todo aquele que, como os discípulos, pratica a moral que ele pregou, caminha cumprindo suas provas, suas missões, pela senda que ele indicou. Esse é seu amigo, pois que corresponde aos esforços que pelo seu desenvolvimento e progresso ele fez, e prova dessa maneira que lhe tem amor. Esse estabelece assim uma relação, uma atração fluídicas que o depuram e que, fazendo-o progredir, o elevam e aproximam cada vez mais do Mestre amado.
O servo pode ser considerado como o discípulo sujeito à lei material, sofrendo-a, sem inteligência e sem satisfação, qual jugo que lhe é necessário suportar, sem que o possa alijar de si. Os a quem Jesus chama amigos são os que, servindo-se como os discípulos da razão para desenvolverem o coração, sentem que neste lhes crescem o amor e o zelo, à medida que melhor compreendem as intenções e a paternal bondade do soberano, a cuja lei amorosamente obedecem. Tenho-vos chamado amigos, disse Jesus, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Relativamente aos apóstolos, Jesus lhes ensinou tudo o que ele tinha por missão ensinar naquele momento. Os apóstolos estavam aptos a apreciar, até certo limite, as vistas providenciais do Pai, a compreender o objetivo da vida humana e a lei que a rege. Jesus lhes fizera saber, sob o véu da letra, o que ele tinha a missão de lhes ensinar e nas condições apropriadas a que desempenhassem o mandato que lhes era deferido e a que este desse os frutos que devia dar. Relativamente aos tempos vindouros, Jesus, além dos ensinos ministrados sob o véu da letra aos apóstolos, põe os elementos básicos dos que haviam de seguir-se àqueles, segundo o Espírito. Faz que no solo germinem as raízes destinadas a dar nascimento a um sólido tronco, do qual brotassem galhos carregados de frutos. Em outros termos, assentou as bases da ciência que neste momento desenvolveis e que, crescendo sempre, vos dará cada vez mais direito ao título de amigos do eleito, pondo-vos cada vez melhor em condições de compreender a causa de todas as coisas, o objetivo e os segredos da vontade divina. Versículo 16. Certo, não foram os apóstolos que escolheram a Jesus, que lhe conferiram a missão terrena que ele desempenhou. Certo, não foram os espíritos colocados neste ínfimo planeta que escolheram aquele que, por devotamento, por amor, aceitou o encargo de conduzi-lo. Ao contrário, foi ele, filho pela sua pureza do Deus vivo, que espontaneamente tomou sobre si o pesado fardo de tirar do caos ou da imensidade fluídica os elementos constitutivos do vosso planeta, de lhes dar direção e, de algum modo, a vida, de prover ao progresso da inteligência e da matéria. Foi ele quem tomou o da missão terrena que desempenhou, quem prepôs, visando o progresso pessoal deles e o progresso coletivo da humanidade, os discípulos à missão que desempenharam, cujos frutos jamais hão de perecer e se conservarão imperecíveis, como ponto de partida para os novos progressos que a falange inumerável dos espíritos em missão, também prepostos do Mestre, tem, desde o tempo dos apóstolos, preparado e realizado até aos vossos dias, e continuarão a preparar e realizar daqui por diante. Foi ele, filho pela sua pureza do Deus vivo, quem prepôs os discípulos, como prepõe todos os homens de boa vontade, a fim de que o Pai lhes dê, nas provas, nas missões, tudo o que pedirem em nome dele. Tudo o que o homem pede ao Pai, invocando o pensamento sublime do Filho, lhe será concedido, porquanto o homem que compreender a força de tal pedido, nada pode desejar que seja contrário ao bem geral.
Nada pedirá com propósitos egoístas, nem tendo em vista a satisfação de aspirações pessoais. A felicidade de todos os homens, seus irmãos, o progresso de todas as criaturas, o desenvolvimento do amor a Deus e da caridade, eis o que lhe inspirará as preces. Eis-o a que o Senhor atende sempre, não como o pai de família que dá ao filho um brinquedo que este quebrará no mesmo instante, porque não lhe conhece a fragilidade, mas como o pai previdente que diz a seu filho: o que pedes é bom e justo. Será feito como desejas quando chegar o momento oportuno. E como o homem sabe que tem a eternidade diante de si, como sabe ser preciso não só que progrida, mas que progridam e se elevem todos os que o cercam, desde a mônade invisível até o gênio encarnado, espera com confiança, certo de que tudo o que pede lhe será concedido, porque tudo o que pede é bom e justo. Nas palavras do versículo 17, Jesus reitera o mandamento pouco antes dado a seus discípulos, o de se amarem uns aos outros. Para os discípulos, a prática do amor era, como é para todos os homens, a fonte e o meio de todo progresso, de toda elevação, a única maneira de alcançarem êxito nas provas e nas missões, o único caminho por onde a humanidade pode e tem que passar na sua marcha ascendente para mundos superiores. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.